Bom dia, pessoal, tudo jóia? Então, hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com o pessoal da disciplina de manejo florestal, né, manejo de produção. E assim, pessoal, no nosso primeiro encontro, nós combinamos de efetivar algumas imersões, né, algumas aulas práticas realmente na prática florestal. E a primeira grande saída já aconteceu, que foi para o Colégio Estadual Florestal em Irati, que nós estivemos, graças a Deus, na sexta-feira passada, de sermos assim, absorvidos por essa dinâmica toda aí do coronavírus. E graças à riqueza dessa saída técnica e do cuidado com que o professor Ellison nos recebeu lá no colégio, a gente conseguiu contemplar brilhantemente a nossa ementa, né? Boa parte da nossa ementa. Mas em função de alguma dúvida, tá? Eu vou passar com vocês agora na apostila de vocês, no livro didático, e eu vou comentar alguns pontos que eu acho importante, mas esse vídeo não substitui, gente, a leitura da aula, a pré-aula, a pós-aula, tá? Que vocês façam tudo isso bem direitinho, porque lembra que nós estamos numa disciplina blended e que vocês vão ser avaliados no final com uma prova vinda da companhia, tá? Então, assim, a dinâmica nossa foi real, a gente teve uma aula invertida e a gente teve uma imersão prática de campo, a qual é a maior parte da nossa carga horária, então a gente cumpriu com louvor, tá? O que eu tô fazendo agora com vocês é mais um review pra gente ligar os pontos, bacana? Agora eu vou voltar a câmera aqui pro meu computador e a gente vai seguir a apostila para não ter dúvida para ninguém, beleza? Então só vou adaptar a câmera aqui, tá? Bom, pessoal, então aqui, iniciando a... Deixa eu só fazer a página correr. Opa. Tá. Então aqui passando pelo nosso sumário, tá? A introdução ao manejo florestal e formação de mudas florestais. É o tema da unidade 1 toda. Então a introdução florestal a gente teve em sala de aula no nosso primeiro encontro, mas eu vou revisar. E aí a questão de viveiros florestais, técnicas e equipamentos, desbastes, desramas e manejo foram alguns dos itens que a gente teve a oportunidade de ver ao vivo em loco no colégio, tá? Desculpa a dinâmica aqui, pessoal, que a prof também está aprendendo a mexer com essa ferramenta chamada Vídeo Aulas e YouTube, tá? Eu não quero que ninguém se perca, então a gente vai voltar aqui do zero, tá? Aí se vocês olharem, gente, na unidade 3 tem introdução à silvicultura, preparo de áreas, manejo, tá? Isso aqui também a gente teve a oportunidade de ver, mas a gente vai abordar de novo lá pra frente, tá? E aí a introdução de sistemas agroflorestais seria a dinâmica da nossa visita na empresa Iguaçu Celulose, tá? Que apesar de estar marcada, a gente não sabe se vai conseguir efetivar em função de não saber quando que nós retornamos às nossas atividades, tá? Mas em caso a visita não aconteça, as aulas irão acontecer da mesma forma, tá bem? Então vamos passando aqui, tá? Então assim, gente, nessa aula 1.1, Introdução ao Manejo Florestal, sobre o que a apostila vai trabalhar. Ela traz para vocês uma noção da onde que a gente veio dentro das florestas no decorrer dos séculos, né? Ela vai abordar a questão da sustentabilidade, da onde o homem entra nessa tarefa, as leis e técnicas, tá? Entendendo a diferença... Deixa eu puxar aqui para mim, que é difícil eu ficar falando só de costas para vocês, tá? Então, ela vai passar falando a diferença, por exemplo, de florestas naturais e de florestas plantadas, né? Então, florestas naturais é tudo aquilo que a natureza já criou por sua conta. É o nosso estado comum antes do homem entrar na sociedade e fazer toda essa modificação de cidades, estradas e tudo que a gente entende como evolução e tecnologia, né? E aí as florestas plantadas é quando a floresta ela passa a ser um negócio, da mesma forma que a soja é, que o milho é, que o algodão é. Só que ela vai vir com características
e alguns cuidados especiais, e ela é uma cultura perene, assim como funcionaria para macieiras, para pereiras, pessegueiros, citros, né? Então ela é uma cultura que eu vou ter lucro com ela mais a longo prazo, né? Então, por exemplo, algumas fruteiras ainda no terceiro, no quarto ano eu já consigo colher. A florestal eu vou levar mais anos para conseguir ter os primeiros cortes, e daí também entendendo qual que é o objetivo dessa lavoura. Se eu vou querer produzir energia, se eu vou querer produzir carvão, se eu vou querer produzir móveis, se essa madeira vai ser para uso interno, se vai ser madeira para exportação. Tudo vai ter um aquém, tá? E é alguma coisa que eu tenho que planejar, é uma das coisas que eu tenho que planejar no momento em que eu vou instalar, tá? Essa floresta plantada a campo. E foram coisas como essa, por exemplo, que no nosso dia de campo o Kleber Sampaio abordou com vocês, né? Então a gente entender a importância, o quanto que vale, por exemplo, vou fazer, ok, eu vou ir para o ramo florestal. Então eu vou plantar uma floresta plantada. Desculpa a redundância, tá? Mas eu vou instalar uma lavoura dessas, né? O que eu planto? Pinos e eucalipto. Eu teca ou acácia, tá? Então, assim, a escolha, gente, do que você vai estar instalando na lavoura, por mais que para você pareça uma decisão a curto prazo, porque você já vai instalar em seguida, mas na verdade ela é uma decisão a longo prazo, porque você só vai colher ela dali 7, 8, 10, 15, 20 anos, dependendo da espécie e dependendo do propósito, tá? Então, nessa introdução ao manejo florestal, o autor do livro didático de vocês, ele vai tentando dar essa realidade para vocês, tá? Vou voltar a câmera para cá. Tá? Aí aqui, gente, o autor coloca, né, conceitos que a gente vai ver no decorrer dessa apostila, então voltados à legislação, as técnicas que envolvem na escolha de mudas ou de sementes, na dendrologia, que é as formas de medição dessa madeira, né? E as técnicas realmente de produção, que aí vai envolver o cultivo, o controle de planta daninha, de pragas como formigas, que o professor Ellison falou muito sobre isso para nós na visita, né? Eu vou pular essa parte aqui da proposta de estudo, porque a gente já viveu isso em outra realidade, tá? Eu vou passar com vocês as partes conceituais, tá? Nesse item aqui não pode faltar, é bem bacana que na leitura vocês prestem atenção que o autor fez uma timeline, tá? Então ele começa a narrar a questão das florestas desde 1500, para que elas eram usadas, né? Então aqui ele tá sugerindo, por exemplo, a construção de embarcações, produções de carvão, de pólvora, tá? E aí depois vocês vão vendo que isso vai havendo uma evolução no uso. Algumas são usadas para esse fim até hoje, outras não, tá? Então aqui tem uma história da evolução de florestas, né? Até o momento em que realmente elas foram entendidas como negócio, no sentido de ser reflorestado, não só de ser extrativista, que eu acho que isso é bem importante para vocês também, tá? Ó, aqui chega já no Brasil, né? Falando de 400 anos atrás, citando, por exemplo, o Parque Nacional da Tijuca, que foram locais que foram cenários aí para a época de governo de Dom Pedro, tá? Aí depois, aqui, olha, continua falando da questão extrativista, e aí começa a dar fluido a questão de florestamento e reflorestamento, tá? E aqui, então, gente, ele vai endossando para vocês exemplos como esse, tá? Então é bem bacana essa leitura e ela é fundamental para que você encontre depois nas outras unidades maior clareza e tenha assim uma base de estudo, tá? E esse assimile eu acho que é bem bacana, tá, gente? Em muitas faculdades essa disciplina é chamada de silvicultura, tá? Então silvicultura para nós vai ser um tópico dentro da nossa disciplina. Então na Croton aqui dentro da Unopar realmente os autores querem dar enfoque ao manejo florestal, tá? E manejo florestal nada mais é do que a administração da floresta. Então foi isso que a gente comentou no nosso primeiro encontro. Então que todas as unidades vão vir a partir daí, tá? E aí veja, gente, que o autor coloca aqui, enfatiza para vocês, em negrito, diferença de florestas plantadas e florestas nativas. Então esse é um conhecimento que tem que estar bem definido para vocês.
tanto para questões avaliativas quanto para questões voltadas aí à vida realmente do engenheiro agrônomo, tá? Então aqui ele exemplifica, né, os usos da madeira, a escolha das espécies, né? E aí, gente, ele vem apresentar para vocês o PMFS, tá? O que é esse documento? É um Plano de Manejo Florestal Sustentável, tá? Então ele coloca aqui, ó, é um documento exigido pela legislação florestal que apresenta um conjunto de planejamentos, técnicas de exploração dessa madeira, tá? E por que existe isso, gente? Para dar maior segurança pro agricultor, pro produtor florestal, e também para que ele tome cuidado com relação à legislação ambiental, que ela é uma legislação muito forte e ela existe desde 1988, tá? E aí aqui a apostila de vocês vem dando dicas de outros conhecimentos que vão fazer parte desse documento. Por exemplo, que você faça estudo nas áreas com relação à topografia, à hidrografia e à infraestrutura, que são outras disciplinas que vocês já tiveram antes de fazer essa, tá? Então, para vocês entenderem que isso também faz total diferença dentro desse ramo da silvicultura ou do manejo florestal, tá? Então, aqui ele coloca, né, o que eu acabei de comentar com vocês. Então, a importância de vocês entenderem o manejo florestal dentro do Código Florestal Brasileiro, né? Então, para quem não conhece o Código Florestal, eu indico que vocês baixem da internet e deem uma lida, porque ele é um documento fundamental para a engenharia florestal ou para o manejo florestal é fundamental, mas para o engenheiro agrônomo ele pode impactar em diversas das nossas atividades, desde da permanência de uma área de reserva legal ou uma área de preservação permanente nas propriedades, tá? Então a gente é sim impactado por essa atividade, por essa legislação, independente da nossa atividade ser florestal ou não, tá? Então aqui ó, tem a indicação do Código Florestal que eu acabava de mencionar. Em 2012 ele sofreu uma reformulação, tá? Então para vocês terem a real importância, gente, do quanto que esse documento ele é importante para o meio ambiente, para a conscientização do produtor, do agricultor, do consumidor, e a gente é que tem que fazer cumprir isso tudo, tá? Então aqui, por exemplo, está aparecendo justamente o que eu acabei de falar para vocês, as áreas de preservação permanente e a reserva legal, tá? Então como que elas são entendidas aqui no meio jurídico, né? Quando envolve nascentes, água, como que eu devo me comportar, tá? Então, tá tudo aqui para vocês. Tá? Então, nesse parágrafo aqui, ele vai mencionar a diferença que a legislação menciona se essas áreas são na floresta amazônica ou são numa propriedade, por exemplo, aqui nos Campos Gerais, porque que lá é 80% e aqui é 20%, né? Então, esse entendimento para vocês, ele tem que ser bem claro, tá? Isso tem a ver com o tipo de bioma em que nós estamos falando, estudando. E aí o autor já vem aqui, ó, dando sinais sobre a dendrologia, né? Então, na dendrologia eu vou usar conhecimentos de botânica e ciências florestais para avaliar essa comunidade vegetal, tá? Então, eu preciso entender da sistemática vegetal e taxonomia, que são assuntos que vocês têm na anatomia e na botânica, né? A ecologia e ecofisiologia e a edafologia, anatomia, que vocês veem nessas disciplinas, mas também vão ver exclusivamente nessa de manejo florestal. E o objetivo disso vai desde catalogar até você conseguir ter informações sobre essas árvores, né, de medição, tá? E aí, por isso que ele coloca aqui embaixo já, ó, os objetivos dos levantamentos dendrológicos, né? Que eu preciso identificar as espécies desse povoado e através disso eu estudo a regeneração e faço um inventário comercial, tá? Então o professor Ellison, por exemplo, citou pra gente nessa reunião que uma das principais atividades que todo o pessoal que estuda, desculpa gente que tá, a câmera aqui ela é um desafio pra mim, tá? Ele explicou pra gente que uma das áreas que mais emprega hoje os alunos do Colégio Florestal é justamente essa de inventário dendrológico, tá? Onde eles vão fazer medição da circunferência da madeira, da altura e da cubagem, tá? Por quê, gente? Porque é essa resposta que o agricultor florestal, né, o produtor florestal,
muitas vezes não tem essa base, ele está entrando nessa atividade e ou ele está delegando isso para alguém ou realmente confia. A gente também existe para isso, né? Então, é bem importante que vocês saibam que essa é uma área de grande exploração técnica, tá? Então, fica a dica para quem gostar dessa atividade e resolver se dedicar. Essa é uma das atividades que vocês podem fazer no dia a dia de vocês e que remunera, tá? Vou voltar a câmera aqui. Então aqui, gente, ele coloca, né, a parte anatômica de como que a árvore é dividida, a função do sistema radicular, né, o tipo de raízes, que são assuntos que a gente vê lá na disciplina de anatomia e fisiologia vegetal e também vocês veem em botânica, né. Então ele fala as características, né, de sustentação de copa de árvore, que a gente já não está falando de uma planta herbácea, como é o caso de uma soja, por exemplo, a gente já está falando de uma árvore que o caule vai ser formado por lenho e casca, né? Então fala ali dos diâmetros de caule, a questão do câmbio vascular, que vai ser o xilema e o floema, tá? E aí aqui ele começa a falar sobre a ramificação ou a formação da parte aérea da planta, se ela vai ser monopodial ou simpodial, né? Então, por exemplo, se eu estiver falando de pinos, vai ser uma, se eu estiver falando de eucalipto, vai ser outra, tá? Então, aqui também ele cita algumas outras espécies florestais de importância econômica, tá? E aí que é na copa da árvore que vão aparecer, então, os ramos, folhas, flores e frutos, que a gente já sabe também lá na fisiologia que são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, e que às vezes vão fazer parte do manejo financeiro, tá? Então, por exemplo, eu posso usar folha de eucalipto para fazer extrato, para estirar óleo essencial, mas eu também vou usar o tronco da árvore, né? O caule da árvore como madeira. Então, dentro das espécies florestais, eu tenho que entender qual a parte dela que vai me dar também resultados econômicos, tá? E com relação a isso, gente, essas características que ele elenca aqui são fundamentais, tá? Por exemplo, nomenclatura que eu uso com relação a florestas, né? Longevidade, sociabilidade, frugabilidade, né? Então, o quanto que essas árvores normalmente vivem, como que elas se adaptam dentro dos povoamentos homogêneos, tá? Então, por isso que o nome está aqui como sociabilidade. Frugabilidade, que é a exigência que elas têm, então, com relação ao consumo de nutrientes desse solo, se elas são mais rústicas ou se elas vão ser mais sensíveis, e aí também vai fazer diferença se elas são espécies vinda de sementes ou se elas são clones, né? Elas têm uma adaptabilidade diferente. E aqui ainda há outros termos, né? A naturabilidade, se elas são nativas da região ou não, se elas possuem tolerância ao sombreamento. Isso faz bastante diferença tanto no momento de manejo dentro do viveiro, quanto no espaçamento depois da floresta em si, né? A resistência a fatores bióticos e abióticos, que pode ser desde grandes vendavais, a geadas, a resistência ao fogo por causa de práticas florestais, tá? A morfologia delas, né? E por fim os grupos ecológicos, pioneiras, secundárias ou climáceas, tá? Então, o grupos ecológicos, gente, ele está falando de uma sucessão ecológica, que já é o que ele vai exemplificar para vocês no item aqui de baixo, tá? Então, assim, quando eu tenho uma área que eu vou estar instalando florestas ou que eu estou deixando em pousio para que a natureza volte ao seu estado natural, isso também era uma visita que eu tinha marcado para vocês aqui no IAPAR, mas a gente também precisou cancelar em virtude desses acontecimentos. Sempre quando eu deixo a floresta se restabelecer, as primeiras plantas que vão vir, elas são chamadas de pioneiras, tá? E aí elas vão ter características, por exemplo, de serem mais rasteiras. A partir delas vem as secundárias, aí eu já vou ter uma mata de porte maior, tá? Também chamadas de capoeiras ou capoeirões. E aí depois eu venho as climáceas, que são aí uma outra categoria de planta, e aí quando eu tenho esse ambiente em clímax, quer dizer, eles estão dentro de uma cadeia realmente sustentável dentro dos trabalhos, aí eu vou ter as três, algumas delas existindo ao mesmo tempo, e outras que só dão início, elas passam a desaparecer, tá? Então vocês vão encontrar isso nesse texto e em outros, tá? Gente, eu vou dar uma pausa só para os vídeos não ficarem muito compridos, tá? Mas eu já volto daqui mesmo.